Cruzeiro virou a chave do mercado. Sinisterra foi só um aperitivo. Vem a bomba da janela. A diretoria quebra a banca e escancara o cofre como nunca. Estamos falando de 378 milhões de reais, valor para estremecer qualquer concorrente. Leonardo Jardim já redesenha o tabuleiro para encaixar um nome que ninguém previu. Quer entender por que essa jogada pode virar tabela, vestiário e finais de ponta-cabeça? Fica comigo, porque os bastidores que você vai ouvir neste vídeo não vazaram em lugar nenhum. Antes de contar o que realmente está acontecendo, já deixo um pedido direto para você que respira Cruzeiro. Inscreva-se agora no nosso canal de notícias do Cruzeiro, ative as notificações e comente sua opinião no final. Porque a história de hoje tem virada, reviravolta, bastidores e um anúncio que mexeu com a toca inteira. Faça isso já para não perder o desfecho e os próximos capítulos. Há poucas horas, a torcida foi sacudida por uma sequência de informações que incendiaram as conversas em grupos, lives e rádios. Primeiro, a pauta que dominou o dia, o avanço nas conversas por Luiz Sinisterra, atacante de seleção, com passagem por Feyenoord e desvínculo com Curnemonte. O assunto explodiu porque sinaliza um salto de qualidade nas pontas, exatamente onde o elenco precisava de potência, improviso e gol. Em paralelo, outra notícia correu solta. Um reforço apontado como avaliado em algo próximo a 378 milhões de reais. Cifra que, por si só, desmonta qualquer defesa. Quando esse número apareceu, foi como se um trovão cortasse o céu de Belo Horizonte. Muita gente jurou que se tratava de uma compra internacional. Outros cravaram que o dinheiro vinha de um aporte gigantesco. E, nesse turbilhão, a ansiedade subiu como nunca. Vamos por partes. Sobre Sinisterra. O movimento é real. As tratativas existem e a diretoria conduz o processo sob total sigilo para evitar ruído externo e mal-entendidos contratuais. A narrativa ganhou corpo em publicações locais e em análises de mercado, descrevendo um arranjo que permitiria ao Cruzeiro colocar um jogador de alto valor de mercado à disposição imediata de Leonardo Jardim, sem comprometer a saúde financeira no curto prazo. Em linguagem simples, a engenharia é para impactar esportivamente agora, diluindo o risco no tempo. Essa leitura foi relatada por portais que vêm acompanhando o passo a passo das negociações e explicam por que a operação faz sentido para o clube e para o atleta. Só que a peça que fecha o quebra-cabeça do reforço de 378 milhões de reais não é o que todo mundo imaginou no primeiro estalo. O pivô dessa história tem de Bucavan Baptistella, meia atacante de 17 anos, canhoto, criativo, formado em casa e com números impressionantes nas categorias de base. Depois de uma campanha que colocou seu nome na boca do povo, gols, assistências, personalidade e jogo grande, o garoto teve o vínculo ampliado até o fim de 2030, com valorização salarial e um novo patamar de proteção contratual. Esse movimento não foi gratuito. Trata-se de blindagem estratégica, porque a vitrine acendeu as luzes para o mundo todo. A ampliação do acordo foi confirmada pela imprensa mineira, que ainda gravou um detalhe importante. A partir de agora, o jovem vai andar entre dois ambientes, treinando com o elenco principal e ainda servindo o sub-20 conforme o plano de desenvolvimento. E por que a cifra astronômica entrou na conversa? Porque, segundo a imprensa internacional, a cláusula de rescisão foi dimensionada em 60 milhões de euros. Coloque essa conta no câmbio e você chega perto dos tais 378 milhões de reais. É exatamente esse rótulo, o valor de mercado potencial, que marca a percepção do que o Cruzeiro acaba de promover. Não apenas um nome a mais no treino do time profissional, mas um ativo técnico e econômico que pode mudar a fotografia de uma partida ou de uma janela inteira. O diário AS, da Espanha, colocou a lupa no caso, falando em disputa de seleções e projetando um caminho acelerado rumo ao time de cima, ainda que com manejo cuidadoso para não queimar etapas. O contexto esportivo, que acelerou esse passo, também merece atenção. O sub-20 celeste foi até o Allianz Parque pela semifinal do Brasileiro da categoria. Abriu o placar, mas sofreu a virada por 2-1. O resultado doeu, claro, porém escancarou, diante de um estádio cheio, na casa do atual campeão, que a safra carrega a competitividade de gente grande. Em jogos assim, alguns talentos saem do nível promissor para pronto para competir. E foi justamente após esse duelo que a decisão de manter o garoto cada vez mais integrado ao dia a dia do profissional se consolidou. A leitura é cristalina. Transformar frustração em salto de preparação. A imprensa de São Paulo e de Minas registrou esse roteiro ponto a ponto,
confirmando o placar e o ambiente daquela noite. O que isso significa para Leonardo Jardim? Que o treinador passa a ter em mãos duas alavancas complementares. De um lado, um alvo de mercado com força imediata para desequilibrar num X1 e ampliar o repertório ofensivo nas pontas. De outro, uma joia da casa capaz de oferecer o último passe. Infiltração entre linhas e chute de média distância. Virtudes raras, capazes de inverter o eixo de um jogo amarrado. Quando um técnico consegue balancear experiência internacional com frescor formativo, venha cartas para adaptar o time a contextos variados. Pressão alta, transição curta, controle com posse paciente ou aceleração vertical. E há uma camada tática que ajuda a entender o encanto em torno desse ganhoto. Baptistella joga naturalmente como meia de criação, caindo entre o setor do volante adversário e a primeira linha defensiva. Esse meio espaço costuma ser um território onde o tempo de decisão vale ouro. Como ele antecipa jogadas e passa rápido, abre diagonal e arrasta marcador. Em posse estabelecida, usa o corpo para proteger, gira na direção do gol e encontra ultrapassagem do lateral ou movimento de ruptura do ponto. Sem a bola, entrega a recomposição, ponto que a comissão técnica vem martelando, porque a exigência do profissional pede intensidade nos dois sentidos. É por isso que o plano é colocá-lo para treinar diariamente entre os mais experientes e escolher a dedo os minutos iniciais no time principal, enquanto ainda atua com o sub-20 quando for útil para manter ritmo e confiança. Essa lógica, degrau por degrau, sem salto irresponsável, foi exposta em reportagens que detalharam o projeto do clube para o menino, inclusive com menção à evolução salarial e ao cronograma de utilização. Nos bastidores, a engenharia do elenco segue a cartilha traçada pelo dono da SAF, Pedro Lourenço. O clube não está disparando para todos os lados. Há prioridades definidas. Um zagueiro canhoto, extremos com capacidade de desequilíbrio, se aparecer a oportunidade certa. Um homem de área com leitura apurada de último terço. Isso não é chute. É linha do tempo já verbalizada em entrevista e reforçada por veículos sérios do Estado. O que muda agora é que uma das soluções pode sair de dentro do próprio CT. Minutos graduais para um meio de autocoeio e desloco podem reduzir a necessidade de gastar pesado para preencher o mesmo espaço entre linhas. Gestão de recursos também se faz assim. A temperatura das arquibancadas digitais ajuda a medir o impacto. O rumor sobre Sinisterra levantou poeira, mas foi a soma com a promoção do camisa 10 da base que levou a discussão para outro patamar. Primeiro, por mexer com algo que a nação azul aprecia, ver prata da casa subindo de degrau com responsabilidade e peito estufado. Segundo, porque cria no torcedor a sensação de que o Cruzeiro, finalmente, joga no tabuleiro grande e ao mesmo tempo cuida do futuro. Um olho na temporada, outro no patrimônio técnico. Essa combinação, quando bem administrada, é munição para disputar vaga em competição continental e, quem sabe, flertar com o troféu na prateleira. E não custa lembrar o fator emocional interno. Jogador de 17 anos que assina contrato longo, treina ao lado de referências do vestiário e sente o cheiro do jogo, o grande muda de postura. O treino passa a ter mais verdade, a disputa por vaga fica saudável e o grupo inteiro ganha um choque de atenção. Os experientes apertam o passo para não perder cadeira, os jovens veem um caminho crível e a comissão técnica tem argumento vivo para cobrar intensidade diária. No fim do dia, quem lucra é o torcedor, que passa a ver o Cruzeiro mais agressivo, variando o desenho tático sem perder identidade física. Marca registrada do time desde a chegada da atual gestão esportiva. Agora, um ponto fundamental, não se confunda a avaliação com gasto. Ninguém está colocando 60 milhões de euros em cima da mesa para comprar o próprio atleta. A cifra é uma trava, um escudo, uma forma de dizer ao mercado, valorizamos o que criamos. E esse gesto tem efeito fora do campo também, porque sinaliza para empresários, famílias e jovens do país inteiro que a Toca da Raposa é ambiente de crescimento com proteção e perspectiva. Por isso, quando você lê reforço de 378 milhões de reais, entenda como uma metáfora correta para o peso esportivo e a precaução financeira em torno de um talento que pode, no curto prazo, ser opção de banco e, no médio, brigar por titularidade. Voltando à primeira cena, a mais barulhenta, as conversas com o Sinisterra. Não há cartas na fachada do CT, não há foto com caneta, então a prudência manda esperar o comunicado oficial. O que existe é o desenho de uma negociação que seria cirúrgica para a missão do treinador, mais um ponto de força para somar com as opções atuais, dando ao técnico a liberdade de alternar amplitude e diagonais curtas. Em bom português,
Dá para montar time incômodo dentro e fora de casa, preparado para arrancadas curtas e para ataques mais longos, conforme o rival oferece espaços. Esse cenário foi destrinchado em veículos que acompanham o dia a dia do clube, deixando claro que o Cruzeiro não está brincando na janela. Fechando o mosaico, fica a imagem que importa. Leonardo Jardim olha para o gramado e enxerga mais opções do que tinha ontem. A certeza de que o projeto mira desempenho imediato, sem descolar do planejamento de longo prazo. E a torcida, que abraçou o time nos estádios e na internet, tem o direito de sonhar com o retorno à elite das ambições, brigar na parte de cima, marcar presença em mata-mata, sustentar sequência positiva sem quebrar o clube. Isso não se constrói em um dia, mas começa em viradas de chave, como a que estamos relatando hoje. Agora eu quero ouvir você. Acha que, sem Sterra, é a peça que faltava? Enxerga o Baptistella pedindo passagem já? Fez passo para os dois juntos ampliarem o repertório ofensivo? Escreva sua visão nos comentários. E, se este conteúdo te ajudou a entender o que está se armando na toca, faça o que muitos ainda esquecem. Inscreva-se no nosso canal de notícias do Cruzeiro. Ative as notificações para receber cada bastidor em primeira mão e deixe sua opinião sincera aqui embaixo. A próxima atualização pode chegar a qualquer momento, e você não vai querer ficar sabendo por último.